Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Se você trabalha com banco de dados, você sabe, né? Os dados moram em tabelas diferentes. Só que o verdadeiro poder, a mágica mesmo, não está nesses dados isolados, mas sim na forma como a gente conecta tudo. E hoje a gente vai dominar a ferramenta mais importante para criar essas conexões, os joins em SQL. Se prepara, porque o que a gente vai ver aqui vai mudar completamente o jeito que você olha para suas consultas. Para ficar bem fácil de entender, vamos pensar numa metáfora. Imagina que seu banco de dados é uma cidade gigante. Cada tabela é um bairro. Sabe, tem o bairro dos clientes, com os dados de cada um, o bairro dos produtos, que é o nosso catálogo, e o bairro dos pedidos, onde a gente anota cada venda. Cada bairro tem suas informações específicas, mas por enquanto eles estão isolados, eles não se conversam. E esse aqui vai ser o nosso mapa da cidade. Primeiro, a gente vai entender por que a cidade é dividida em bairros. Depois, vamos aprender a construir as pontes, os famosos joins. Em seguida, vamos dar uma olhada nos diferentes tipos de pontes que existem, pegar umas dicas de mestre para navegar com mais eficiência e, por fim, vamos ver como essas pontes revelam os maiores segredos da nossa cidade de dados. Vamos nessa? Mas, afinal, por que separar tudo? Bom, basicamente por dois motivos: eficiência e segurança dos dados. Pensa só no caos que seria se a gente tivesse que digitar o nome e o endereço completo de um cliente em cada pedido que ele fizesse. Se essa pessoa se mudasse, a gente teria que sair corrigindo em dezenas, talvez centenas de lugares. Ao criar um bairro só para clientes, a gente guarda essa informação uma única vez e só aponta para ela. É muito mais limpo, evita erros e economiza um espaço absurdo. Só que tem um problema. Esses bairros sozinhos não contam a história completa. Eu sei quem são meus clientes, eu sei quais produtos foram vendidos. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: qual cliente comprou qual produto? Para saber isso, a gente precisa de um jeito de cruzar essas ruas, de conectar os bairros. E como a gente faz isso? A resposta, o herói da nossa história, é o comando join. Pensa nos joins exatamente como as pontes que a gente vai construir. Eles são a infraestrutura que vai conectar os bairros da nossa cidade, permitindo que a gente vá de um lado para o outro e combine as informações para ter finalmente a visão completa do que está acontecendo. Explicando de um jeito mais técnico, o join é um comando que deixa a gente consultar duas ou mais tabelas como se elas fossem uma coisa só. Ele faz isso combinando as linhas de cada tabela com base em uma coluna que elas têm em comum. O resultado é uma tabela nova, temporária, com os dados combinados. É poderoso. E o segredo, o coração de toda a ponte que a gente constrói, é a cláusula ON. É aqui que a mágica acontece. É no ON que a gente dá a instrução exata de como uma tabela se conecta na outra. A gente fala para o banco ON, tabela 1.id cliente igual a tabela 2.id cliente. Pensa assim, a chave primária é a fechadura, única, em uma tabela. A chave estrangeira é a cópia da chave que abre essa fechadura na outra tabela. A cláusula ON é o que faz o clique, a conexão. Certo. Agora que a gente já sabe como construir a estrutura básica de uma ponte, vamos ver que existem tipos diferentes. Cada um serve para um propósito dependendo do tipo de informação que a gente quer buscar. Vamos começar pelo mais famoso, o mais usado no dia a dia. Para todos os nossos exemplos, vamos usar essas duas tabelas, clientes e pedidos. Na tabela clientes, a coluna ID cliente é a chave primária, o RG único de cada pessoa. Já na tabela pedidos, a coluna ID cliente é a chave estrangeira. Ela é a referência, o link, que nos diz exatamente qual cliente fez aquele pedido. É por essa coluna que a nossa ponte vai passar. O primeiro tipo de ponte, e o mais comum, é o Inner Join. Pensa nele como uma festa super exclusiva. Só entra quem tem nome na lista das duas tabelas. A consulta ficaria assim: select clientes.nome, pedidos.produto, from clientes, inner join, pedidos, on clientes.id cliente, igual pedidos.id cliente. Basicamente, a gente está pedindo o nome do cliente e o produto que ele comprou, conectando as tabelas pelo ID do cliente. E olha só o resultado. A gente vê a Ana, que comprou um teclado, e o Bruno, que comprou um monitor. Perfeito. Mas, cadê o Carlos? Ele simplesmente sumiu. Por quê? Porque ele até existe na tabela de clientes, mas não tem nenhum registro para ele na tabela de pedidos. O Inner Join é assim, bem restritivo. Ele só mostra a combinação perfeita, ou seja, os clientes que de fato já compraram alguma coisa. Mas e se a pergunta do negócio for diferente? E se o chefe chega e pede: me dá uma lista de todos os nossos clientes, não importa se eles compraram ou não? O Inner Join não vai ajudar a gente aqui.
a gente vai precisar de outra ferramenta, outro tipo de ponte. E para resolver isso, a gente usa o left join. A sintaxe é quase idêntica, a gente só troca uma palavrinha. From clientes, left join pedidos. Mas o que ele faz é completamente diferente. Ele basicamente diz o seguinte: a prioridade total é a tabela da esquerda, a tabela clientes. Traga todo mundo de lá. Da tabela da direita, a de pedidos, você só traz quem tiver uma combinação. Se não tiver, tudo bem, é só deixar um espaço em branco. E pronto, olha só o resultado agora. A Ana e o Bruno continuam aqui com seus produtos. E o Carlos? Ele voltou. Como não existe um pedido associado a ele, a coluna produto vem preenchida com um null, que no mundo SQL significa vazio, ausente, não aplicável. E é aqui que a gente começa a ver o poder disso. O left join é perfeito para encontrar o que está faltando, como, por exemplo, clientes que nunca compraram. Então, para ficar bem claro, vamos colocar um do lado do outro. O inner join só te mostra a intersecção, os clientes que têm pedidos. Já o left join te mostra todos os clientes da tabela da esquerda e preenche com no quando não acha uma correspondência. A escolha entre um e outro depende 100% da pergunta que você está tentando responder. Beleza, agora que a gente já entendeu o que e o porquê, vamos para o como fazer direito. Existem algumas boas práticas que separam quem só usa joins de quem realmente domina a ferramenta. E a primeira dica, gente, é de ouro. Use apelidos, os alias, para as suas tabelas. Pode até parecer um atalho, uma preguiça de digitar, mas é exatamente o contrário. Usar alias é uma prática profissional que deixa seu código infinitamente mais limpo e fácil de ler, principalmente quando a consulta começa a ficar mais complexa. Olha como a nossa consulta fica mais elegante. A gente escreve from clientes as C, inner join pedidos as P. E depois só precisa usar C.nome e P.produto. O código fica muito mais curto, muito mais direto. Agora imagina fazer isso com 5, 6, 10 tabelas. A diferença na clareza é brutal. Confia em mim, adota isso como hábito agora mesmo. E aqui vão mais algumas dicas rápidas que fazem toda a diferença. Primeiro, sempre que possível, use colunas que são índices na sua cláusula ON. Isso acelera a busca de uma forma absurda. Segundo, evite usar select star em consultas com joins. Peça só as colunas que você realmente precisa, isso economiza memória e processamento. E por último, quando for construir um join muito complexo com várias tabelas, vá passo a passo. Junta duas, testa. Adiciona a terceira, testa de novo. Fica muito mais fácil de achar qualquer erro. Para a gente fechar com chave de ouro, eu quero que você pare de ver os joins só como uma ferramenta para juntar dados. Pense neles como uma super ferramenta para descobrir insights, para fazer seu banco de dados contar as histórias que estavam escondidas ali. Por exemplo, uma pergunta de negócio super comum. Como é que eu encontro os clientes que fizeram o cadastro na minha loja, mas que nunca compraram nada? Esses são clientes valiosos, que talvez só precisem de um empurrãozinho, de uma campanha de marketing direcionada. A solução é uma combinação brilhante do que a gente acabou de aprender. A gente usa um left join, da tabela de clientes, com a de pedidos, para garantir que todo mundo apareça. E depois, a gente adiciona um filtro bem simples, where pedidos.id_pedido is null. Com isso, a gente filtra e pega exatamente a lista de clientes que tem um null lá na coluna do pedido. Pronto, agora é só mandar um cupom de primeira compra para essa galera. Isso é usar SQL para gerar valor de verdade para o negócio. No fim das contas, dominar joins é como se tornar fluente no idioma do seu banco de dados. E quanto mais fluente a gente fica, mais profundas e mais valiosas são as conversas que a gente consegue ter com os nossos dados, transformando eles de uma simples coleção de fatos em inteligência de verdade. E é isso por hoje, pessoal. Se essa explicação te ajudou a conectar as ideias sobre joins, então se conecta aqui com o canal, deixa aquele like, compartilha com um colega que também está nessa jornada e, claro, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. O apoio de vocês é o que me motiva a continuar criando. E agora eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Qual o próximo assunto de SQL que vocês querem ver por aqui? Deixem as sugestões nos comentários. E aproveitando, estou pensando em criar uma área de membros com cursos mais aprofundados e conteúdos exclusivos. O que acham da ideia? E na opinião de vocês, qual seria um preço justo por isso? A opinião de vocês é super importante para mim, então, por favor, comentem aí embaixo. Um grande abraço e até a próxima!